No dia da semana de apresentação do programa Tribuna Livre, nós convidamos o economista Sérgio Bastos para fazer uma análise da economia do nosso país e também dar dicas aí para os nossos ouvintes. Sérgio, a economia brasileira ela está passando por grandes dificuldades. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falar de uma coisa que para a população é um pouquinho difícil de entender, e inclusive para nós, né? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Estamos aí atravessando um momento da economia que nós podemos dizer que é um pouquinho de uma ressaca, né? São as faturas gastas no passado que a gente está pagando agora. Nós observamos nos últimos anos o país com um nível de crescimento, com uma geração de riqueza, e isso, né, para que a gente possa entender bem, quer dizer que é como se houvesse uma sinergia, houvesse uma situação em que o país só melhorasse. De fato, nos anos passados, exceção de 2008, teve aquela crise tremenda, né, da economia mundial, refletindo em 2009, mas 2010 o Brasil cresceu muito, 2011 teve algum crescimento, mas aqueles abusos lá do passado, dos últimos anos, acabaram refletindo agora. Qual que é o grande indicador? Inflação, Marquinhos. Você viu como é que está a inflação? Todo dia nós vamos ao mercado, nós vamos adquirir um produto, vamos contratar um serviço e os preços estão muito acima da nossa possibilidade. Então, a questão de... Desculpa, Sérgio. Então, a questão de inflação não tem como correr disso. Ou seja, por mais que o governo federal não se preocupe com isso, não, estamos segurando, estamos tentando para que a inflação não volte, ela está rondando aí e não vai ter jeito, Sérgio. Pelo que tudo indica. Há alguns anos já, nós tivemos, nos anos de 2010, 11, a faixa de 6, 6,5% de inflação, e aí de um ano para o outro, 6% de inflação, a pessoa pode não perceber num saco de arroz, num feijão, num café, no combustível. Só que quando ele tem 3, 4 anos sistematicamente, um aumento de 6% no ano, 5,5% no outro, mais 6% no outro ano, quando ela percebe, aumentou lá 30% o valor do produto. E aí é o que nós percebemos hoje nas ruas, que você vai ao supermercado ver um saco de arroz, é 11, 12, 13 reais. Você vai comprar um café, você vai contratar serviços, os preços estão muito altos. Então, de fato, nós temos a inflação impulsionando muito os preços e isso reflete no nosso dia a dia. Nosso salário não aumenta na mesma proporção. Xará, apesar de tudo, por exemplo, o nosso índice de desemprego continua baixo. Ainda continua sendo a média de 11, 12%, um dos menores do mundo. Apesar disso, por exemplo, eu estou vendo aqui no jornal que a cesta básica de Mato Grosso do Sul caiu, né, em relação ao mês passado. Você acha que o governo tem... O que o governo tem que fazer, né? É possível o governo fazer neste momento para controlar a situação? É como fazer o inverso, ou reparar o que ele fez de errado no passado. O que ele fez de errado? Um exemplo. Ainda que o crédito seja algo importante para as pessoas conquistarem, adquirirem bens, conquistarem aquilo que elas sonham, o crédito ele deve ser concedido de uma maneira abalizada, de uma maneira que não extrapole a condição da pessoa pagar, né? As pessoas que estiverem escutando vão compreender muito bem isso. Na medida em que você tem uma renda, um salário, e aí o crédito lhe é oferecido, e você adquire um bem, começa a pagar parcela desse bem, em função do crédito, adquire outro bem, ou seja, você está realizando uma série de desejos que você tinha no passado, só que isso começa a carregar na sua renda. São muitas dívidas. Muitas dívidas. E aí, enquanto a pessoa não tomar uma atitude de parar de criar novas dívidas e parar de ter novos parcelamentos, enquanto ela não fizer isso, ela não começa a resolver o problema dela. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é que
quando acabarem essas dívidas, começarem a acabar esses primeiros parcelamentos, aí ela vai começar a ter algum respiro. Ela vai começar a ter uma sobra de rendimento lá dela, do trabalho dela, uma sobra de salário. O país foi mais ou menos isso, né? Na medida em que você tem o crédito facilitado, o governo federal aumentando muito o gasto público. Eu vim escutando aqui falando sobre os gastos com os estádios, gastos que eu acho que dava para construir 3 estádios, né? Não conheço bem de engenharia, mas eu acho que foi um gasto bastante elevado para arenas que tenho dúvidas sobre a utilidade delas depois. O que elas vão representar depois de passar a Copa do Mundo. Mas nada contra a Copa do Mundo, sim contra o uso do dinheiro. Então, esses desequilíbrios, esses gastos, eles acabam influenciando na vida das pessoas. Faz um paralelo aí, governo federal gastando demais, né? E aí você, olhando na sua família também, há muito acesso a crédito. Isso pode comprometer a sua renda, o seu rendimento. Como que o governo federal vai enfrentar isso? Fazendo o inverso. Ele deveria, né, precisaria, só que vamos ter um ano eleitoral, dificilmente ele vai fazer, ele precisaria restringir crédito. É a medida dele, é o remédio amargo, né? É o óleo de fígado de bacalhau, né? Ele teria que restringir crédito porque as famílias estão muito endividadas. Porque as pessoas, elas acabaram aderindo muito às compras, a comprometer o seu salário. Então, se o governo federal precisa segurar a inflação, ela precisa segurar o gasto. Para segurar gasto, ela teria que mexer no crédito. Mas é uma medida antipopular. Quer dizer, não tem nenhuma medida mais criativa que afete menos a economia do que a restrição de crédito, aumento dos juros, também entra a questão do aumento dos juros. Agora, doutor, eu vi ontem uma notícia de que o brasileiro nunca poupou tanto, nunca depositou tanto na caderneta de poupança como está depositando agora. Isso é sinal do quê? Esse é um movimento do mercado financeiro, né? Ele é mais do tráfego de dinheiro no mercado financeiro, né? Esse tráfego que sai de um tipo de aplicação, porque a renda fixa está pagando pouco, a poupança está melhorando um pouco porque a taxa Selic está aumentando, com tendência a aumentar mais. Então, ela é mais um movimento técnico do mercado financeiro, de quem tem dinheiro, do que das pessoas terem uma sobra de salário e estarem aplicando em poupança. As pessoas hoje têm um nível mais alto de endividamento, então certamente a poupança delas está menor. Só que o Brasil, ele está, não digo que cada vez mais igual, mais desigual, mas realmente aquelas pessoas de alta renda estão tendo uma renda cada vez mais alta. E isso pode ter influenciado aí na poupança. Você acha que, por exemplo, a política social do governo, tida, né, pela oposição como até paternalista, da cesta básica, da Bolsa Família e outros benefícios que o governo considera como distribuição de renda, você acha que isso também tem alguma influência na crise do Brasil? Na medida em que o gasto acaba sendo elevado, um gasto considerável, e que nos anos passados, né, isso é algo novo de 10 anos para cá, então é um gasto que surgiu lá no orçamento do governo federal. É que esses programas, eles têm um lado bom, que é tanto de criar, do acesso, né, da inclusão social das pessoas que não têm condição financeira, que não têm emprego, e também para movimentar a economia do bairro, para movimentar a economia dos gastos dessas famílias. Mas, de certa forma, esse gasto ele também acabou influenciando nas contas do governo. Sérgio Bastos, acho até uma pergunta difícil de ser respondida, mas o ouvinte ligou: parcelamento, financiamento de veículo. Ele perguntou o seguinte: se as parcelas, não é, desse financiamento, eles estão de acordo com o índice de inflação. Porque, vou comprar um carro, 30 mil reais, vou financiar 15,
Só que aí as pessoas, né, ó, você pode financiar 12, 24, 36, 48, 60. Ah, vou financiar lá em 60. Já escolhe logo para pagar em 5 anos. E aí, claro, né, de 15 mil reais vira às vezes 30, 40 mil reais. Essas parcelas, está de acordo com o índice de inflação, Sérgio? Esses financiamentos de veículos geralmente são pré-fixados. Então, quando a pessoa procura a loja, adquire o bem, ela compra o carro, esse juro está pré-definido lá, juro 0,5%, 0,99%, 2,5%, dependendo da linha de crédito, dependendo do momento do crédito, esse taxa de juros vai ser mais alta ou mais baixa. O que acontece é que a pessoa ela assume ali uma obrigação de pagar em 60 vezes numa taxa de juros pré-fixada, já está ali estabelecido quanto vai ser a parcela dela. Né? Se a inflação estiver alta, a inflação estiver baixa, como é pré-fixado, o valor da parcela não muda. O que ela tem que ficar atenta é com o vencimento dessa parcela. Pagar em dia. Pagar em dia. Venceu a parcela, no dia seguinte, não pagou, dia seguinte, 2% de multa, mais 1% de juro e mais aquela comissão de permanência que é 12%, 15%, 18% ao mês. É mais ou menos igual o cartão de crédito, né? Se você deixar de pagar em dia, você está morto. Agora, sem dúvida. E esse é um detalhe, né? Você fala, não, olha, você hoje consegue dinheiro nos bancos a 1,2%, 1,9%, só que aí você deixa de pagar o cartão de crédito. Se você pegar uma calculadora, isso pra gente que não trabalha na área, você vai fazer o cálculo, não, mas é 10% de juro, talvez até mais, né? Tem alguns 8%. Por que acontece isso quando se fala tanto num juro de 1%, 1,5%? Aí na hora que você deixa de pagar uma conta, ou passou do vencimento, né? Não é que você deixa de pagar, passou do vencimento, de repente esqueceu a fatura, a hora que você vai fazer a conta, é 10% de juro. Isso E parece que a população não entende, não, mas se fala muito em 1,5%, 2%, aí 10% de repente. Isso daí tem relação com um problema de falta de disciplina, que infelizmente nós ainda não conseguimos resolver essa questão da disciplina financeira. Né? O camarada deve o cartão de crédito lá, R$2.000, e aí o banco oferece uma linha de crédito bem 2% ao mês, quer dizer, bem mais barato, 5, 6, 7 vezes mais barato do que ele paga no cartão. Aí o camarada pega esse dinheiro no banco, paga o cartão de crédito, então ele deixa de ter aquela dívida cara para ter uma dívida mais barata. Só que aí passou uma semana, 10 dias, 15 dias, ele começa a usar o cartão de novo. Né? E aí ele muitas vezes encaixa despesa no cartão, despesa desnecessária. Ou despesa necessária, né? Aquilo que ele precisa. Mas que naquele momento ele não tem o dinheiro no bolso, mas tem o crédito do cartão. Tem então, o cartão. Vamos usar. Nessas situações de crise é melhor deixar o cartão de castigo em casa. Né? Mas, Xará, que conselho, né, para que as pessoas possam contribuir para que o Brasil não caia não volte ao passado de instabilidade econômica. Que conselho o economista dá, por exemplo, ao consumidor? Olha, o consumidor, a contribuição do consumidor agora tem que ser essa, né, porque a do governo não dá conselho porque ele não vai seguir, né? Mas a gente pode, de repente, ajudar, né, Sérgio, os nossos consumidores, né? A gente pode, né, dar com alguma criatividade, que o economista tem aí na cabeça uma fórmula, vamos ajudar, vamos tal. Isso daí, Sérgio, é algo que envolve a questão da disciplina financeira. Vai fazer muito bem para as finanças da pessoa, né, para a família, e também vai ajudar o país a se reestruturar na questão econômica e financeira. É justamente buscar encaixar o custo de vida, aquela sua capacidade financeira dentro do orçamento que ele tem. Quando eu falei do crédito, que foi hoje algo que está aflorando como uma grande questão, e você vai ver que pode não ser esse mês que vem, mas daqui a 6 meses o governo federal vai estar agindo muito forte em relação a crédito. Se as eleições não deixarem para depois de novembro de 2014, né? Mas a dica, a questão é justamente em cima da disciplina financeira, para que não se cometa, tenha-se o cuidado de não abusar nos gastos.
Abusar nos gastos é aquela pergunta básica que nós fazemos perante um produto, perante uma oportunidade. Eu preciso disso? Eu tenho como pagar? Se eu não comprar, vai me fazer falta? Então, é uma racionalização. Na medida que as famílias, né, que nós, né, não vamos dizer que não, nós não fazemos isso. Nós fazemos no dia a dia. E precisamos ter essa disciplina. Nós também erramos na compra, no consumo exacerbado, né, no consumo excessivo. Nós devemos, rapidamente, em milésimos de segundo, fazer essas perguntinhas. Né? Eu preciso mesmo disso? Como que eu vou pagar? Será que eu vou sentir falta se eu não comprar? É a racionalidade. Algumas vezes as pessoas falam, nossa, mas economista é tão mochiba. Não, o economista ele é muito racional. Pelo menos a gente tenta, né, trabalhar com uma racionalidade. E aí o consumo acaba sendo mais disciplinado. Quero agradecer aqui o vereador Jamal, que é o ouvinte ouro do programa Tribuna Livre, e recebo aqui um SMS. Como é o financiamento imobiliário? Porque fala-se em 10% ao ano, mas segundo o SMS, coloca um seguro na prestação e que eleva o financiamento para 20%. Então, às vezes, olha, financiamento é 10% ao ano, financiamento imobiliário, mas diz que aí tem um seguro nessa prestação de 20%. Isso acontece, Sérgio? É que o financiamento imobiliário, ele vem ali com uma taxa base de juros de 10% e ele é acrescido de uma taxa administrativa, né, do banco repassador, lá do banco que opera, né, do banco operador, e também da taxa de seguro, porque se eventualmente esse mutuário tiver um problema e ele não puder mais pagar, no caso de falecimento, o seguro cobre, liquida o financiamento, né? Ele faz a liquidação do financiamento. E aí hoje isso acaba encarecendo um pouco, mas por outro lado é uma garantia para a família de que na falta do mutuário aquele imóvel vai estar quitado. Bom, e nós já estamos quase encerrando o programa, mas alta do dólar. O Sérgio fala muito, olha, quando o dólar está baixo, todo mundo reclama. Mas que dificuldade. Aí o dólar... exportador, como é que vai entrar? Aí o dólar começa a subir, aí o governo federal, né? E agora, o que fazer? Ontem parece que 2,26 fechou o dólar, né? Caiu um pouquinho. Tá. Então, Está muito pressionado. O que acontece? O que o Brasil depende tanto? Olha, quando o dólar está lá embaixo, puxa, o que nós precisamos fazer? Como é que nós vamos aumentar esse dólar? Quando o dólar está alto, e agora o que nós vamos fazer? Precisamos baixar um pouco esse dólar. Por que tudo isso, Sérgio? Rapidamente, nós vamos voltar lá em 2008, aquela crise internacional. A economia mundial teve quase um colapso, os Estados Unidos principalmente, né? E de lá para cá, quando eu falo de disciplina, a gente pode dar uma olhadinha lá no caso dos norte-americanos. De 2008 para cá, eles, depois da terra arrasada, eles vêm reconstruindo o país, reconstruindo o lado econômico e financeiro do país. Nesse tempo, passados aí 4, 5 anos, os Estados Unidos, a cada dia, a cada ano, vem conseguindo se reestruturar e crescer. Muita intervenção lá do Banco Central, lá do Federal Reserve, fazendo com que as condições para que o país crescesse realmente trouxessem resultados. E o país veio crescendo, se restabeleceu, já saiu da UTI, já está melhorando a condição dele. Então, há uns 40 dias atrás, o Federal Reserve falou assim, uma das ferramentas de reestruturação é a de compra de títulos, é um termo financeiro. Sim. Eu estou pensando em retirar, porque o país já está crescendo, então eu, governo federal, vou parar de gastar, vou parar de intervir. Não sei se a Dilma está escutando isso, o Manteiga, né? Nosso ministro da Fazenda está escutando isso, porque nos Estados Unidos funciona assim. Apoiou, gastou para reestruturar o país, chegou num ponto, a gente está pensando em parar de apoiar, parar de gastar, porque o país já se reestruturou. Eu não tenho por que gastar mais. Com isso, todo o mercado financeiro observou que se o Banco Central americano vai tirar o apoio, vai deixar de apoiar, é porque a economia já está vigorosa. Se a economia está vigorosa, eu, investidor internacional, eu com o Sérgio Cruz, grande investidor, o Marquinhos, investidor internacional, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil
que está num perrengue e vou mandar para os Estados Unidos, porque lá eu faço um investimento produtivo. Aquele grande mercado interno, o maior mercado interno do mundo, que é os Estados Unidos, está começando a pedir, está querendo gastar. Então, aquele recurso, aquele dinheiro que eu tenho no Brasil, que é um país emergente, que não está bem, eu vou mandar lá para os Estados Unidos e vou fazer investimentos lá. Nesse movimento, dinheiro que sai, para sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, esse fluxo, esses reais têm que ser transformados em dólar, e esse dólar vai lá para os Estados Unidos. Quando se procura transformar esses reais em dólar, você tem uma oferta e demanda, né? Aquela lógica da oferta e demanda da economia. Quando mais gente quer comprar dólar, o preço dele sobe. Então, esse fluxo de reais para serem transformados em dólar pressionou, porque tem mais gente querendo comprar dólar, pressionou, o dólar saiu de 2,1, 2,2 e foi a 2,25, 2,26. E está algumas semanas já nesse patamar. Não é aquela bolha, né, que sobe e desce. Ele está nesse patamar. Esse então movimento, isso demonstra que está saindo muito dinheiro do nosso país para outros países. O balanço de junho, agora, fechado agora, mostrou 2 bilhões e meio de dólares. Mais saiu do que entrou. Então esse fluxo você já vê que tem mais gente comprando dólar para mandar lá para os outros países do que o investidor internacional trazendo dinheiro para cá. Exatamente. Então, pressiona a mesma cotação. Bem, Sérgio Bastos, economista, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre. É sempre um bom papo, né? Cada dia mais a gente aprendendo um pouco. Vai longe, os né? nossos ouvintes. Mas a situação é uma só. Se você quiser ajudar, né? Faça aí suas economias, faça a conta, não gaste mais do que você ganha, porque senão você também vai estar ajudando aí para que essa inflação, para que esses problemas no nosso país comecem a aumentar. Sérgio, muito obrigado, um ótimo final de semana a você. Obrigado, bom dia a todos e um ótimo final de semana.